Olha só que bênção, não, meu irmão? Podermos cantar em louvor e gratidão a Deus. E vejam bem, guardem bem este primeiro cântico do louvor, em que a expressão do nosso coração foi: em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Em todo o tempo. Guarde bem esta frase, esta expressão que você acabou de mencionar neste cântico. E cantamos assim, não cantamos sozinhos, não cantamos isolados, mas cantamos como família. E é por isso que também este cântico tem muito a ver com as nossas vidas neste dia, como igreja, porque nós somos um corpo em Cristo. Somos um corpo em Cristo Jesus. Quero convidar você para juntos meditarmos nas Sagradas Escrituras e especialmente num pequeno texto que eu quero ler com você. Se você quer acompanhar com a sua Bíblia aberta, você pode abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 25 a 33. Mateus, capítulo 6, versos 25 a 33. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Palavras de Jesus. Não fique ansioso, não fique ansiosa. No próximo mês de março completaremos um ano de pandemia, causada por um vírus chamado coronavírus ou Covid-19. E este vírus alterou completamente a vida e a rotina do mundo. Tivemos que nos adaptar a novas formas de fazer as coisas. Ouvimos falar muito de home office. Um dos aplicativos mais baixados neste ano de 2020 foi um que se destina a conversas, reuniões por meios virtuais. No começo, março de 2020, pensamos que seria uma mudança rápida e voltaríamos logo à rotina normal. Os meses foram passando, as dúvidas e medos aumentando, a insegurança parecia ser generalizada pela falta de informações precisas. Um confinamento obrigatório foi imposto à população. Regras de higiene, máscaras, álcool gel,
distanciamento social, enquanto assistíamos na maioria dos canais de TV os noticiários apresentando gráficos assustadores e crescentes de mortes causadas por este vírus. Este é o quadro resumido da nossa história neste último ano. Mas a minha questão hoje, meus irmãos e minhas irmãs, que eu quero compartilhar com vocês, é como aqueles que são chamados cristãos responderam e respondem em tempos como este que estamos vivendo. E já antecipo que qualquer que seja a nossa resposta a esta pergunta, não devemos deixar de lado a sabedoria e a responsabilidade de observarmos todos os cuidados recomendados pelos órgãos de saúde. Não pode haver imprudência em nome da fé. Como cristãos que olham para fora de si mesmos, observando o nosso entorno, há uma responsabilidade de solidariedade para com os que sofrem. E devemos orar por aqueles que foram atingidos pelo vírus, pelas famílias que perderam membros neste período de enfermidade pandêmica. Orar pelos profissionais e voluntários que dedicam suas vidas para salvar o outro e aqueles que lutam nos laboratórios para encontrar a cura para esta doença. Estas atitudes são próprias dos cristãos. Mas ainda resta a pergunta sobre a atitude que os cristãos devem ter em relação a si mesmos. Como agir, como se comportar, como viver neste momento de grandes dificuldades e incertezas. Você se sente instável ou estável neste exato momento? Pense bem. Você se sente instável ou estável neste exato momento? Como encontrar a estabilidade? Esta é a pergunta inicial. Como encontrar a estabilidade? Em nosso texto, Jesus parece querer ensinar duas coisas importantes que podem nos ajudar em tempos de insegurança e crise. Que nesta manhã, após termos meditado nestas verdades das Escrituras, o Espírito Santo ajude você a encontrar um caminho seguro e estável para viver estes momentos. Olhe para a sua vida como se fosse um oceano. E ao olhar para ele, você é capaz de ver muitas coisas. Mas tem muito mais lá do que você imagina. E que você não consegue ver, porque está na profundidade deste oceano. Coisas incríveis que estão em movimento, mas você olha e só pode contemplar a superfície. Ao vivermos nossas vidas, só conseguimos ver o que está diante dos nossos olhos, na superfície. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, há realidades espirituais em movimento, acontecendo num plano profundo, desconhecido e invisível. Diante destas duas realidades, o grande problema é que quando atravessamos uma tempestade ou temos que lidar com problemas graves e desconhecidos, tudo o que vemos é apenas a superfície. E ao nos depararmos e ao nos desesperarmos, perdemos de vista a existência
de uma realidade espiritual muito mais profunda e desconhecida. E aqui, deixa eu lhe dar uma informação preciosa para a sua vida. Quando você consegue descer da realidade da superfície e compreende, percebe esta realidade espiritual que se move abaixo da superfície, isto ajuda você a encontrar uma perspectiva adequada para olhar os problemas do mundo e ajudar você a manter o equilíbrio em sua própria vida. Então vamos caminhar primeiramente pela superfície. Vamos observar como é que nós entendemos a vida e a nossa trajetória enquanto estamos olhando e caminhando pela superfície. O que temos então na superfície hoje? Como já disse, há um ano os órgãos internacionais de saúde declararam que um vírus perigoso se espalhava pelo mundo. Nós estávamos olhando a superfície e os noticiários diariamente atualizando o número de mortes, contágios, entrevistas com especialistas mostrando a tragédia que este vírus causaria e a necessidade de medidas radicais de confinamento e etc., conforme já sabemos. Ainda estamos olhando a superfície. Pense comigo, se você está neste plano então, da superfície, observando estas informações que eu passei e muito mais que aconteceram ao longo deste ano de 2020, olhando apenas aquilo que os seus olhos humanos podem ver, baseado neste resumo que acabei de fazer, há uma probabilidade de que você esteja em pânico, angustiado, inseguro, ansioso. Mas há uma outra realidade que precisa ser vista, que está abaixo da superfície, um mundo espiritual em movimento, que vai ajudá-lo a ver as coisas em uma nova, em uma outra perspectiva. Eu me lembro que há algum tempo a minha filha Aline e o seu esposo, o Felipe, fizeram uma viagem de férias e resolveram fazer um curso de mergulho. Com os equipamentos adequados, visitaram o fundo do oceano. Eles ficaram tão impressionados e maravilhados com belezas que nunca tinham visto antes, que voltaram ansiosos para contar as novas experiências de suas vidas. Creio que a visão deles sobre o oceano mudou. Porque hoje, quando olham para a superfície, sabem por experiência própria que existe uma realidade mais profunda neste mesmo oceano. A superfície é apenas parte dela. É este o convite que eu te faço nesta manhã. Vamos descer mais fundo neste oceano da vida espiritual e visualizar mais do que podemos ver, olhando apenas para a superfície. Visualizar muito mais do que poderíamos enxergar quando estamos apenas com os nossos olhos fixos nos acontecimentos e na realidade da superfície. Então te convido, vamos descer um pouco mais ao fundo deste oceano espiritual. No texto que lemos, Jesus está colocando tudo na perspectiva certa. É como se ele estivesse dizendo: tudo bem, eu entendo que você tem que olhar para a realidade da sua vida, para os problemas que surgem diariamente. E eles às vezes podem se tornar inevitáveis. Mas se você permitir que eu lhe mostre uma realidade espiritual mais profunda, a sua visão
pode mudar. E se a sua forma de ver as coisas mudar, certamente a sua vida vai mudar. Jesus não elimina a visão da superfície, ele sabe que temos que cuidar das nossas vidas, nos proteger, suprir as nossas necessidades, mas ele deseja que você veja as suas necessidades à luz do fundo do oceano, ou seja, a partir da realidade espiritual, talvez desconhecida, que inclui o cuidado paternal de Deus. E aqui está o grande segredo deste texto, desta história, deste ensinamento de Jesus aos seus discípulos, à igreja e a nós nesta manhã. O cuidado paternal de Deus. E então, ele ensina a fazer uma coisa difícil para o ser humano: não se preocupar, não andar ansioso, não andar ansiosa. Não fique ansioso, disse Jesus. A preocupação de Jesus com as nossas preocupações excessivas é tão grande que neste texto ele repete 3 vezes a expressão não se preocupem, verso 25, não se preocupem, verso 31, não se preocupem, verso 34. Em outras versões, a expressão é não andeis ansiosos. E vejam que é um imperativo, não é uma mera sugestão. É como se Jesus estivesse dando uma ordem segura para os seus discípulos: não fiquem ansiosos, não se preocupem. Meus irmãos e irmãs, Jesus quer que vejamos algo que pode remover nossas ansiedades ou preocupações desmedidas e vai nos lembrar que isso tem a ver com o grande amor de Deus, nosso Pai, que nos conhece, se importa conosco, sabe de nossas necessidades e nos supre. Pedro escreveu em sua segunda carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Esta é a realidade espiritual. O fundo do oceano desconhecido ou esquecido em tempos de aflição. Deus é Pai amoroso e cuida das nossas vidas. A questão que Jesus está levantando tem a ver, segundo o verso 25 que lemos, com a nossa tendência de olharmos apenas para a superfície, para até onde os olhos humanos alcançam. E Jesus insiste em dizer: por que vocês estão ansiosos com estas coisas? Tudo bem, vocês precisam cuidar disso, vocês têm que ter alimento, vestes, suprimentos para viver, mas se vocês focarem nessas necessidades imediatas, olhando apenas da perspectiva humana, vão fazer sempre as perguntas erradas e obter respostas erradas. Isso pode não resolver o seu problema de ansiedade, mas potencializar as preocupações. Então, ele nos convida para sairmos um pouco da superfície e mergulharmos neste oceano espiritual. E aí eu te convido para mergulhar fundo neste oceano. Jesus, após a sua primeira recomendação para evitar a ansiedade, ele olha para a natureza e, a partir de alguns exemplos visíveis, mergulha você em um profundo oceano espiritual. Versos 26 e seguintes, ele disse: olhe os pássaros e olhe os lírios do campo. Quem os alimenta? Quem os veste? É Deus. Mas
pássaros e lírios são apenas exemplos usados para referir-se a mim e a você. Jesus diz que um pai que cuida bem de seus pássaros, que cuida bem de suas flores, não teria maior cuidado por seus filhos? E a Bíblia é muito clara quando diz que um pai, quando olha e vê o seu filho pedindo pão, certamente não lhe daria uma pedra. Jesus é enfático ao dizer: vocês têm muito mais valor que pássaros e lírios. Ouça bem, meu irmão, minha irmã, se você tem vivido tempos de aflição, de angústia, de preocupações desmedidas, você, disse Jesus, é muito mais importante do que pássaros e lírios. E se Deus cuida bem dos pássaros e dos lírios, por que não cuidaria bem de você? Deus Pai vai cuidar de você. Jesus está nos tirando da superfície e nos levando mais para o fundo, para vermos coisas que nunca veremos se ficarmos olhando apenas por cima. E quase me atrevo a dizer que, se você não seguir esta orientação de Jesus, enfrentará mais dificuldades para lidar com as suas preocupações ou ansiedades. Se não conseguirmos ver Deus como o Pai amoroso, cuidando de cada uma de nossas necessidades, eliminando de nossos corações os medos e preocupações, a vida poderá ficar agitada diariamente pelos medos, pelas ansiedades. Deixe-me mencionar um outro problema muito grave, quando nossos olhos só veem a superfície e ignoram o fundo do oceano. Onde Deus está? Onde Deus está? Talvez você já tenha feito esta pergunta, ainda que no íntimo do seu coração, durante este ano de 2020, enquanto atravessávamos esta terrível pandemia. Onde está Deus diante deste caos? Por que Ele não faz nada? E o fato de não recebermos respostas claras tem colocado Deus em certo descrédito sobre a possibilidade de cuidar de nós, conforme Jesus anuncia. Parece, meus irmãos e irmãs, legítima a pergunta quando vemos pessoas em dificuldades e sem respostas para suas dores. Mas também é preciso um questionamento muito maduro e responsável para alinharmos a nossa visão de superfície e de fundo do oceano. Por que nunca perguntamos onde está Deus quando as coisas estão bem, quando há perfeita saúde, finanças em ordem, vida confortável? Alguém escreveu que em tempos bons tendemos a ignorar Deus, mas em tempos ruins tendemos a culpar Deus. Não somos capazes de ver Deus cuidando de nós em todos os tempos, seja nas adversidades ou em tempos de prosperidade. Então, deixa eu te dizer onde Deus está. Ele está aí com você, nos dias de sol ou nos dias de nuvens densas. Ele estava com Jesus na sexta-feira da paixão, de sofrimento, de dor e morte, mas estava com Jesus no domingo da alegria da ressurreição. Deus está com o seu povo nos momentos espetaculares de milagres e curas, mas também no cotidiano da feira, da escola, do passeio na praia. Deus está presente tanto
no alto da colina como vigia atento à cidade, mas também está no mais profundo vale, como Davi reconheceu ao afirmar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu, Deus, estás comigo. Deus está presente na roda de amigos que se alegra, mas está presente no coração daqueles que derramam lágrimas de tristeza. Eis que estou convosco todos os dias, disse Jesus. Se você perguntar onde está Deus, a resposta é esta: Deus está presente conosco todos os dias, em todos os lugares e em todas as circunstâncias. É essa realidade que só pode ser vista se descermos ao fundo do oceano e vivermos uma experiência mais profunda com Deus. O que você vê na superfície da sua vida que agita o seu coração com temores, ansiedades e medos? O que você vê? Talvez estes temores estejam te impedindo de ver o fundo do oceano. Experimente visitar o fundo do oceano espiritual. Olhe com os olhos da fé e veja uma realidade que pode lhe dar uma nova perspectiva da vida e aquietar o seu coração. Não se preocupem, disse Jesus, não andem ansiosos, palavras de Jesus. Amém.